Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo, vê bem, a gente está dando continuidade aí aos assuntos referentes à idade moderna. E a gente já viu aí nesses assuntos, o que é que a gente já viu? A gente já viu formação dos estados absolutistas, grandes navegações, mercantilismo, que está inserido também na lógica desses dois assuntos. Vimos a reforma protestante, tá? E agora veremos renascimento para fechar esse ciclo de temas relacionados à idade moderna e posteriormente, né, a gente já deixa as bases para começar a falar dos dias atuais da era pós-moderna que surgirá logo em diante, beleza? Nesses assuntos também a gente ainda vai falar da colonização da América e de outras coisas relacionadas ao tema, beleza? Então se organiza, vai para um local adequado, né? Prepare seu material, lembra de assistir o vídeo, anotar, ler no livro e fazer os exercícios. Se organize aí direitinho, vai para um local adequado que a gente vai começar a aula, beleza? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre renascimento, renascença. Hoje a gente tem slide, se tem slide, a gente tem a participação da produção artística da escola, que já está aqui, né, bem ativa, viu que apareceu o quadradinho, a produção já tirou logo, né, a produção está de parabéns. Voltando ao nosso assunto aqui, vamos falar de renascimento, vamos falar de renascença, né, é os nomes que normalmente você encontra, renascimento, renascença, enfim. E aí eu queria começar falando do próprio nome, né? O nome renascimento significa nascer novamente. Aí você vai dizer, nossa professor, é óbvio, né? Sim, é óbvio mesmo. Esse nome, ele é um nome que é dado posteriormente, tá? E ele faz alusão a uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Quando a gente vai ver na história, na Idade Antiga, civilizações como a greco-romana tinham atingido, né, o índice de desenvolvimento histórico-cultural relacionado à humanidade, se comparado a períodos anteriores, se comparado a momentos anteriores, né, a povos inclusive de outras regiões, é um índice altíssimo, se comparado. Quando eu digo assim, não comparando, dizendo que um povo é melhor do que o outro, mas eu digo o desenvolvimento no âmbito do comércio, no âmbito da economia, de maneira geral, na questão intelectual mesmo, na produção intelectual, na organização social, com o fortalecimento do Estado, com o conceito artístico, né? Então, desenvolvimento artístico também muito alto, no âmbito da filosofia, não que outros povos não tenham atingido seus desenvolvimentos, mas um grande destaque e uma grande influência para o mundo é justamente a cultura greco-romana, né? Grécia Antiga e Roma Antiga, ambas juntas aí numa influência muito forte. E aí, esse tipo de influência, esse tipo de lógica, ele perdeu um pouco de característica no período da Idade Média, tá? Não quer dizer que a Idade Média não tenha uma grande produção cultural e intelectual, muito pelo contrário, tem uma grande força na influência de toda a construção de mundo, inclusive na construção desse mundo que a gente está estudando, que é o mundo moderno, consequentemente o pós-moderno. A influência e a produção cultural muito importante também na Idade Média. Mas na Idade Moderna, com o fim da Idade Média, com a mudança de costumes, de pensamento, de formas de agir, de estar e de ser, entre outras coisas, né, começou a surgir, digamos assim, um movimento artístico, intelectual e cultural que visava se distanciar, digamos assim, que visava se desprender de toda a organização, de toda a estrutura da Idade Média. Beleza? E, consequentemente, como visava se desprender de toda a estrutura da Idade Média, isso aos poucos, não do dia para a noite, tá? Percebeu-se que todas as novas ideias que surgem, novos costumes e coisas do tipo, elas contrapõem costumes consolidados na Idade Média, mas isso é muito comum, que
que faz parte da transição de um período para o outro. Então, é deixar características de um período e começar a migrar para outro. Então, aquelas características do período anterior vão sendo deixadas para trás e vão sendo trazido novas características, novos costumes, novos valores, novas formas de ser e de estar, entre outras coisas. Beleza? E o que é que isso tem a ver com o nome Renascença? Porque quando essa mudança foi feita, muitas vezes buscou-se resgatar os valores da cultura greco-romana. É como se a cultura greco-romana tivesse, digamos assim, morrido na Idade Antiga, né? Assim, tivesse nascido na Idade Antiga, mas no final da Idade Antiga, na Idade Média, morrido, digamos assim, e agora renascia na Idade Moderna. Por isso o nome de Renascimento era um resgate de uma cultura anterior à Idade Média. Lembrando que isso é só um termo, ele não é absoluto, né? Não necessariamente não era isso na prática. A gente vai ver que vai ser uma mescla de várias condições histórico-culturais, né? O surgimento desse novo momento. Mas o termo Renascimento vem disso, tá? Dessa ideia. Para os que cunharam, né, o termo, muitas vezes a Idade Média era vista como a Idade das Trevas, é como se o mundo ficasse obscurecido, né? Não tivesse cultura, não tivesse pessoas com inteligência, tivesse fechada para o mundo. Mas a gente percebe que não era isso. Existia sim uma estrutura cultural, ideológica, intelectual, religiosa, mas, né, para aqueles que não concordavam, né, que visavam se desprender dessa estrutura, né, trouxeram de volta valores antigos e reestruturaram para essa nova era, se desprendendo da Idade Moderna. Então veja que a lógica é essa, né? Renascimento. Então, vamos trazer de volta características da cultura antiga, que foram perdidas na Idade Média, que ficou inclusive conhecida como Idade das Trevas por causa disso, e vamos trazer de volta a luz nesse novo período da história. Vamos, né, renascer culturalmente, digamos assim. A ideia é mais ou menos essa, ver se você entendeu. Valores que foram meio que perdidos na Idade Antiga, né, surgiram na Idade Antiga, mas foram se perdendo no final da Idade Antiga pela Idade Média, são restabelecidos agora na Idade Moderna, por isso um renascimento. Mais ou menos isso. Só que o próprio renascimento ele não vai se desprender totalmente da Idade Média, porque ele vem ali da própria Idade Média. Então, no final das contas, esse novo período, que é a Idade Moderna, vai trazer valores medievais ainda, em transformação, beleza? Com valores antigos. Vai ser uma mescla de valores do período antigo com valores medievais, com características antigas e medievais numa nova era, que é a moderna. Vai ser uma mescla. E por isso, um período tão enriquecedor na história da humanidade. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Produção? Bom, contexto histórico. Essas mudanças, entre outras coisas, elas se dão devido a novas experiências cotidianas. Então, o dia a dia começou a mudar devido a fatores anteriores que a gente já tem estudado desde o surgimento dos estados absolutistas, desde as grandes navegações, desde o ressurgimento, desde a queda do período medieval também, de maneira geral. Então, novas experiências cotidianas, o comércio que se desenvolveu e agora permitia, né, que, principalmente o comércio das grandes navegações, não sei se foi colocado aqui, mas as grandes navegações permitiu que o povo acessasse outras culturas. A própria efervescência do comércio permitia a comunicação constante entre os mais diversos povos, as mais diversas classes sociais. Então isso permitiu uma mudança cotidiana, uma das mudanças cotidianas, inclusive mudando a ideia de classe econômica, de classe social, mudando as regras, mudando os padrões de classe, digamos assim. As cidades cresceram e se tornaram agitadas, então a gente vê desde o final da Idade Média o ressurgimento não só do comércio, mas também das cidades. Então agora a cidade tem uma dinâmica mais agitada do que o campo, né? Então a troca de informação, a troca de conhecimento, a troca de produtos, de experiência, tudo é mais agitado na cidade do que no campo, principalmente o campo medieval, onde todo mundo ficava fechado no seu feudo, vivendo aquela vida repetitiva. Agora novidades a todo instante, nas cidades cada vez mais agitadas e algumas inclusive cosmopolitas, ou seja, vindo gente de todos os lugares do mundo. A burguesia fica cada vez mais rica durante esse período. A gente já viu o mercantilismo, formação do Estado absolutista, grandes navegações, o fortalecimento da burguesia diante de todas essas mudanças. E o dinheiro foi adquirindo maior importância, porque agora com o ressurgimento do comércio, a burguesia, tudo é comprado, tudo é pago, tudo é em dinheiro, né? E a gente vai ver a base, a formação inclusive do nosso mundo atual.
Veja que na época medieval o que importava era a terra, porque cada um queria ter o seu pedacinho para poder sobreviver, digamos assim. Já agora, com o uso do dinheiro na questão do comércio, o que mais importa agora é o dinheiro para poder fazer valer todas as suas atividades cotidianas relacionadas a esse novo modo de vida, digamos assim. Produção? Bom, dentro do contexto, os estados nacionais foram se formando, surgiu aí Portugal, França, Inglaterra, com suas características atuais, Holanda, entre outros, já havia formação dos estados absolutistas. Contato com outros povos, né, e com outros lugares, como já foi falado, nas grandes navegações começa o processo de globalização mesmo, né? E isso é geografia, tá? Deixa para tio Rubens. Tio Rubens, fala de globalização do pessoal de novo. Brincadeira. Vamos voltar. Novas descobertas tecnológicas, o acesso a esses povos permitiu aí que tecnologias fossem compartilhadas, trazendo um desenvolvimento maior para algumas regiões. Então a descoberta da pólvora, o uso de arma de fogo, principalmente para o domínio de outros povos, isso vai ser imprescindível, né? O uso de bússola para as grandes navegações, do astrolábio também para as grandes navegações, entre outras coisas, né? Então os povos que vão se fazer uso dessas coisas vão exercer um domínio muito grande sobre outros, isso vai gerar uma nova dinâmica para a população, vai gerar uma nova dinâmica para os países. Produção? E aí é onde a gente entra, diante de todas essas mudanças, né? Surge a mudança no aspecto ideológico, no aspecto de vivência cotidiana, no âmbito cultural, na forma de pensar das populações, principalmente europeias, né? Então elementos filosóficos artísticos também entram nessa lógica. Os artistas começam a entrar nessa lógica, retratar, pensar, os pensadores intelectuais passam a pensar nessa nova forma de vida, nesse novo modelo, nessa nova estrutura, tá? E aí é onde vem a questão do humanismo e do antropocentrismo. Antropocentrismo é o que, professor? A palavra antropocêntrico, antropocentrismo, antro significa homem e centrismo vem de centro, o homem no centro. E na ideia aqui do humanismo também vem com a ideia da valorização das questões humanas e naturais. No caso aqui, os humanistas conferiam grande importância ao ser humano e ao natural, indo de encontro à visão medieval do período anterior, da Idade Média, que glorificava o divino e o extraterreno. Então, enquanto a ideologia da Idade Média sempre tinha a ver com a questão da religião, da crença, da fé, da espiritualidade, das coisas além do natural, né, além do mundo natural, a galera agora desse novo período começa a dar mais valor às questões humanas e naturais, coisas daqui mesmo, digamos assim, da Terra. Essa é a lógica. E o homem passa a ser o centro e a medida de todas as coisas, o responsável, o beneficiado, ou mesmo o culpado por todas as coisas do dia a dia, digamos assim, sendo boas ou ruins, digamos assim. Então, a ideia do humanismo, o homem, né, com grande importância, as coisas naturais como uma resposta agora para as coisas e contrapondo a questão religiosa, e o antropocentrismo, o homem como centro, né, de todas essas coisas. Outra característica desse período vai ser o individualismo. Então vai ser um período em que o individualismo vai estar muito em alta, inclusive veja que isso é a base para o nosso mundo de hoje. Então cada um vai buscar, né, as suas garantias, os seus direitos, os seus deveres, as suas liberdades, os seus problemas, mas no caso aqui da burguesia, o seu lucro, né, sem que ninguém interfira se possível, mas isso é mais na frente. Mas a gente já vai ver o cuidado individual, o cuidado consigo mesmo já mudando de característica, a relação com a cultura greco-romana que eu já tinha falado, e mesmo essa relação com a cultura greco-romana não vai se distanciar da relação com o catolicismo romano, que também vai acabar entrando nessa lógica e também vai influenciar essa lógica, né? Vamos lá. Produção? Relação com a burguesia, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre os próprios intelectuais e os próprios artistas desse período, tá? Os artistas e os intelectuais desse período, eles tinham uma relação muito grande. Antes a gente vai falar da sociedade e a questão sociocultural. A burguesia crescia muito. Antes de falar da relação com os artistas e intelectuais com a burguesia, vamos falar aqui um pouquinho ainda da própria burguesia e da sociedade, né? A questão cultural. A burguesia crescia muito, enriquecia e se fortalecia. Isso aí a gente já tem visto há um tempo. Suas moradias
eram casarões luxuosos, a burguesia rica agora vivia numa vida mais confortável e geralmente em lugares de destaque da cidade. Começou-se a valorizar as formas do corpo, né, as formas do corpo, coisa que antes, no período medieval, a religião meio que reprimia. Então agora a galera queria estar bonito, a galera queria estar bem organizado, queria ser bem retratado, e aí eu já começo a fazer o link com as questões artísticas e filosóficas que vão estar por trás e vão também estar à frente de toda essa mudança cultural, né? As expressões artísticas como reflexão disso tudo e os pensamentos, os pensadores, os intelectuais da época influenciando e sendo influenciados por essas características. Então agora a burguesia, se for pegar uma classe social, a burguesia enriquecia, vivia uma vida de mais luxo, e aí algumas pessoas começaram a se valorizar mais. Isso os mais ricos obviamente investiam mais em si mesmos, mas os mais pobres, quando dava, também tentava. Alguns dizem assim, que muitas vezes o burguês ele investia também muito em si mesmo para tentar se diferenciar um pouco dos mais pobres mesmo, porque o pobre não tinha como comprar uma roupa melhor, às vezes não tinha como se embelezar, nem tinha condições de higiene igual a do burguês. Então os mais pobres entraram nessa lógica, mas bem menos. Mas a burguesia não, a burguesia agora estava mudando de pensamento, estava incentivando a mudança cultural e os aspectos socioculturais de maneira geral. Então a valorização da forma, as roupas que antigamente eram uma roupa mais batida, mais seca, agora já é uma roupa mais ajustada, já é uma roupa mais elegante, mais colorida. Então essas novas preocupações são desse período. No período medieval podia ter uma outra pessoa que tinha, mas não tanto como agora. Produção. Outras características, cuidado com a higiene, com a beleza. As pessoas agora se cuidavam mais de si mesmas, veja que o cuidado com a questão da beleza, do belo, é uma influência greco-romana, as formas do belo, a beleza, essas coisas. Então é resgatado isso, é trazido de volta para a cultura do dia a dia. Os burgueses contratavam, aí onde entra a questão com os artistas. Para melhor refletir esse novo momento, os burgueses contratavam arquitetos e artistas para embelezar suas propriedades. Então, os artistas começaram a entrar também nessa lógica, expressando nas suas artes essas novas características que surgem. E os burgueses foram os maiores financiadores dos artistas desse período, os chamados mecenas, que a lógica era como se fosse um apadrinhamento, o burguês lá, ele apadrinhava, ele bancava aquele artista para que aquele artista fizesse produções e, consequentemente, produções muitas vezes retratando a vida da burguesia ou o próprio burguês em tonalidades, em aspectos mais elegantes e coisas. Veja que se você pega o artista da era medieval, ele quer construir, ele quer produzir santos e coisas do tipo. Já agora já vem para a valorização dos novos padrões culturais, a valorização de formas, de beleza, de proporções. A coisa muda no âmbito artístico. Não sou professor de arte para explicar os detalhes disso, mas a lógica é mais ou menos essa. Lembrando, porém, que mesmo essa mudança não cortou de vez laço com as questões religiosas que ainda se fazia presente, mas começa a ter mudança. Vamos seguir. Produção? E aí, meu povo, para adiantar um pouco essa temática, a gente já vai literalmente para alguns desses artistas, desse período. Eu não botei todos os artistas, obviamente são muitos, nem todas as suas obras. Deixo para vocês pesquisarem o porquê dessas obras de arte, o contexto que foi feito, como foi feito, mas eu vou botar alguns aqui para você começar a pesquisar sobre a temática. Provavelmente o maior nome, o nome mais famoso é o Leonardo da Vinci, essa figura que aqui está. O meu nome foi em homenagem a ele, segundo a minha mãe, olha só, eu recebendo influência da Renascença também. E provavelmente o seu quadro mais famoso é essa pessoa aqui bacana, que é a Mona Lisa. Essa daqui talvez seja a pintura mais reconhecida do período e provavelmente também a pintura que a galera mais faz brincadeiras e memes, Eu já vi camisas de tudo que é tipo da Mona Lisa, com óculos, sem óculos, com dinheiro, sem dinheiro, na praia. É uma resenha. Mas está aí, provavelmente uma das principais referências do período. Produção. Lembrando que Da Vinci também fez várias outras obras, ele também era cientista, era pensador, então a obra de Da Vinci é muito grande, Dá uma pesquisada aí. A gente tem o próprio Rafael Sanzio, na verdade, com as suas famosas Madonas, E aí a gente tem aqui um dos quadros também conhecidos, esse aqui é do livro de vocês, Madonna e o Menino Entronado com os Santos,
né? Tem lá a descrição dessa obra, lá no seu livro, pode dar uma conferida. Produção. A gente tem aí Botticelli, Sandro Botticelli, com uma das obras mais reconhecidas desse período. Essa obra é muito interessante, não sou crítico de artístico, tá? Mas essa obra é interessante que você percebe aqui o resgate da cultura greco-romana mesmo, né? O nascimento de Vênus. Vênus são divindades, Vênus é uma divindade cultuada no período greco-romano, mas ainda assim a gente tem aqui anjos chegando. O anjo já é uma característica mais católica. Essa obra de arte ela mistura um pouco das características, não sou crítico de arte, mas ela retrata bem o novo conceito, né? Veja que as formas já aparecem, né? Um quadro inclusive bem ousado, imagina para a época, né, em que o catolicismo ainda tinha muita força, o quão não poderia ter sido assim, né, impactante uma obra dessa. E aí a gente tem aí essa obra famosíssima, um quadro, né, bem reconhecido mundialmente. Produção? A gente tem Michelangelo, né, que tem algumas obras famosíssimas, né? E aí eu escolhi a Pietà, é uma das mais famosas, mas tem outras, né? Eu poderia ter botado o Davi, né? Se eu não me engano é Michelangelo também, mas enfim, tem outras, a pintura da Sistina, se eu não me engano é dele também, entre outras coisas. Produção. Bom, acabou. E aí, meu povo, tem outros grandes nomes também desse período, mas esses aí eu deixo para vocês pesquisarem e conhecer um pouquinho mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e a gente vai se ver nas próximas aulas. Até a próxima!